aqui em mais um episódio do nosso podcast Animal, voltado para temas relativos à veterinária, tanto para o profissional já formado quanto para estudante, para aqueles tutores que têm algum interesse em alguns dos temas, e também a gente vai, ao longo dos episódios, abordar também alguns temas relacionados ao mercado pet. Hoje a gente está aqui com a doutora Aline Ramos, ultrassonografista. Vou deixar ela se apresentar. Então, boa tarde. Meu nome é Aline, eu sou médica veterinária. A gente se conheceu aí na UNB, né? Tem alguns bons anos. E fico muito contente e agradecida com esse convite, poder falar dessa área que, quando a gente se formou, nem era tão desenvolvida, né? E hoje a gente tem um grande avanço aí no uso da ultrassonografia dentro da rotina, tanto clínica como cirúrgica, de um hospital veterinário. E como é que foi que você resolveu trabalhar com ultrassom? Então, eu sempre gostei de coisas bem objetivas, não gostava de cirurgia, mas é engraçado que a gente entra para veterinária pensando sempre, né? Eu vou fazer clínica, eu vou fazer cirurgia e pronto. E, na verdade, a gente tem diversas áreas de atuação, né, doutor? E a gente vai descobrindo isso ao longo. Bom, a grande culpada disso, quem é da UNB conhece, doutora Cristine Martins. Ela foi, na minha época, ela foi minha professora de diagnóstico por imagem e clínica de pequenos. Eu acho que isso fez uma diferença gigantesca, porque eu não tive uma professora que me ensinava a fazer imagem, né? Que me ensinava a fazer o diagnóstico por imagem. A Cris, né? Ela acabava sempre correlacionando a imagem com a clínica, né? Então, tentando entender o que estava acontecendo, qual era a fisiopatologia dessa doença. Eu acho que hoje eu ajo da mesma forma, faço os meus diagnósticos da mesma forma. Literalmente, quando eu vou fazer um atendimento, eu faço um questionário para o tutor ou para o clínico que está junto, pergunto sobre exames mais recentes, peço para vê-los, porque eu acho que faz uma grande diferença. Eu também dou cursos na área, né, de ultrassonografia, e posso falar para você uma frase que eu falo para os meus alunos: eu não sou fazedora de imagem, a gente está aqui para trabalhar em prol do nosso paciente, e correlacionar a imagem com a clínica é muito importante para ter um diagnóstico assertivo e de sucesso. E como é que foi até chegar onde você está? O tempo que levou? Pois preparação, é um investimento... E aí eu virei monitora de clínica, e aí formei, apaixonada já em ultrassom, e logo depois comecei a fazer a minha especialização. Então, existe uma diferença, né? A gente não tem o título de especialista, porque não existe um colégio brasileiro de ultrassonografia, mas existe o Colégio Brasileiro de Radiologia, que inclui a ultrassonografia. Se eu não me engano, no ano passado teve a primeira prova do colégio. Então, é uma realidade, né? Mas a gente não vai ter a especialização específica para a ultrassonografia, e sim para radiologia, que inclui as duas especialidades, e tomografia e ressonância também, o diagnóstico por imagem como um todo. Então, cursos e artigos, e a especialização foi muito importante. Eu tive como orientadora da minha especialização, o que a gente brinca e fala que é a mãe da ultrassonografia no Brasil, que foi a Cibele Carvalho. Então, tenho muito orgulho disso, né? Ela é uma mãezona, literalmente, e muito do que eu sei eu aprendi em estágio, artigo, curso. E posso ser sincera, até hoje trabalho, chego no final do dia e falo: aquele caso é desafiador, eu preciso entender o que aconteceu e vou procurar algum artigo,
algum livro, algum curso que possa tentar ajudar a caminhar e descobrir, correlacionar o que é que está acontecendo. Mas é diário. Constante, né? É diário. Como qualquer área da nossa profissão, né? Uhum. E assim, a gente, eu lembro assim, pelo menos em época de faculdade e tudo, a gente tinha ultrassom basicamente como ultrassom abdominal. Sim. Né? E hoje em dia já não é tão mais assim, né? E aí, quais são as finalidades que hoje em dia a gente tem de exames quando a gente fala em exame de ultrassom? Porque assim, a gente consegue fazer gestação, basicamente é uma reprodutora, é o que mais se pede, ou eu tô errado. Mas hoje em dia eu sei que você já consegue fazer olho, crânio, um monte de coisa. Pois é. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, porque essa mudança que teve também de visão do próprio veterinário quando solicita o exame, né? É isso que eu acho muito importante, de ter uma conscientização realmente de qual é a abordagem que a gente consegue hoje atingir com a ultrassonografia. E aí é óbvio, eu vou vender o meu peixe, né? Claro, não vou fazer isso, né? Imagina. Então, hoje a ultrassonografia, a gente tem um amplo espectro de uso. O abdominal para órgão reprodutivo hoje é uma parte bem básica, né? Nossa, eu vou falar para você, gestacional, ao longo de um mês eu faço em torno de 5 gestacionais. Então hoje eu percebo que eu sou mais demandada em outras áreas da ultrassonografia. A questão da oftálmica é muito legal da gente perceber como tem mudado o aspecto da própria veterinária. Então, os próprios especialistas em oftalmologia têm se aplicado em cursos de ultrassom para que eles não dependam mais dos ultrassonografistas. Então, se um gestacional eu faço 5 por mês, oftálmico eu faço 2, eu faço bem pouco, mas não quer dizer que não seja útil, muito pelo contrário. A verdade é que os oftalmos, eles estão adquirindo os aparelhos de ultrassom para fazer em suas próprias clínicas. E isso é muito legal também. Sim. Né? Não invalida, né, o uso da ultrassonografia. E dentro do olho a gente consegue ver muitas alterações, muitas vezes, por exemplo, quando a gente tem uma opacidade de catarata que não deixa com que o oftalmo veja o fundo de olho, vai ser através da ultrassonografia que a gente vai ver o fundo de olho. Então, esse paciente ele perdeu a acuidade visual. Ele perdeu a acuidade visual porque o cristalino está opacificado, ou porque eu tive um descolamento de retina, uma hemorragia em vítreo ou qualquer outra alteração em fundo de olho e em câmara vítrea. Então, através da ultrassonografia, a gente consegue passar o cristalino, essa barreira, vamos dizer assim, quando está alterado, né? E consegue ver esse fundo de olho. Nervo óptico a gente consegue ver também. Através da ultrassonografia oftálmica. Inclusive, eu trouxe uma imagem só para ilustrar para vocês, uma imagem bem bonitinha, onde a gente consegue ver a câmara anterior, o cristalino, oftalmo. Isso, aí. Aí eu acho que é uma imagem. Então, eu trouxe aqui uma imagem de oftalmo só como ilustração para vocês. Esse é um olho esquerdo, tá? E aí, olha como que a gente consegue observar exatamente o cristalino, que é essa lente, né? Exatamente. A gente consegue observar o fundo de olho bem normal. A gente tem um pouco de eco puntiforme aqui embaixo, onde pode ser uma reação inflamatória, mas pode ser uma discreta hemorragia também. A gente consegue aferir nervo óptico, é extremamente importante para a gente
observar processo de neurite, a gente consegue observar a papila, tá? A papila do nervo óptico, e aí dizer, por exemplo, se ela está em escavação ou edemaciada, e isso também é indício de algumas outras doenças, como, por exemplo, o glaucoma pode ocorrer, tá? Alteração na papila. E aí, toda vez que a gente avalia, e essa não é uma imagem única, tá? O exame oftálmico, ele é um exame extremamente delicado, ele precisa de anestesia. Se esse paciente tem uma lesão em córnea, você não pode fazer o exame. Primeiro, em função de dor, porque córnea é extremamente inervada. E segundo, em função de piorar essa lesão que já existe na córnea, por fricção, né, do transdutor na córnea, porque você coloca o transdutor... É direto na córnea? É direto na córnea. Existem alguns profissionais que fazem por cima da pálpebra. No ser humano é muito fácil fazer por cima da pálpebra, porque a gente não tem pelo, mas os cães e gatos têm. Então, para a gente ter uma imagem límpida como essa, a gente precisa fazer literalmente... Faz com ele anestesiado? Sim, aí a gente sempre faz a anestesia uns 3 minutos antes. Não pode ser anestesia geral, eu sei que vocês devem estar pensando aí nisso, né? Vai fazer anestesia geral. Exatamente, doutor. Se a gente tirar o plano, né, de consciência desse paciente, o olho rotaciona e você não consegue fazer o exame. Então, a gente pinga um anestésico oftálmico, literalmente, e ele anestesia a córnea. Ele é um exame delicado porque demanda paciência, principalmente do tutor e do paciente. Porque o paciente mexe, fica angustiado. Você imagina, seu tutor tá te segurando e tá vindo algo para encostar no seu olho. Então, o reflexo, eu faço ideia porque eu, sem querer, passei a chave do carro na minha córnea. Imagina o quanto doeu. Então, foi pelo menos uma semana sem quase conseguir abrir o olho. Então, eu imagino o tanto que deve ser incômodo. É incômodo. Mas com a anestesia feita de forma correta, não é dolorido, não dói e não se torna incômodo. Eu acho que a grande questão é o reflexo de ver algo se aproximando do olho e você se afastar. Fora isso, é um exame que exige muito do ultrassonografista. A gente não é só essa imagem, tá, gente? Eu geralmente faço 2, 4, 6, 8 a 10 imagens para ter uma noção tridimensional. Exatamente. Então, todo o exame oftálmico, ele tem códigos específicos que os oftalmologistas precisam para entender aquela imagem. Ela é fundo superior, é fundo inferior, né? Então, a gente consegue avaliar a câmara anterior, cristalinos, corpos ciliares, câmara vítrea, toda a retina, inserção de retina e também nervo óptico. É bem útil, né? Muito, muito útil. Muito útil mesmo. E é isso que eu falo, assim, muito do que a gente não está fazendo mais, não é porque o ultrassonografista ou porque o exame não funciona, mas é porque os oftalmologistas os oftalmologistas estão se especializando mais em oftalmo mesmo, porque aí ele mesmo faz o exame, ele consegue... Exatamente. Interessante. E aí a gente tem outras aplicações também da ultrassonografia. E aí eu estava falando sobre o que eu sou mais demandada hoje. Hoje eu não sei se vocês sabem disso, mas eu já comentei com o doutor. Hoje existe prótese de ureter, que se chama bypass renal, onde a gente faz uma cirurgia guiada pelo ultrassom. Olha a responsabilidade que é... Aqui em Brasília, quem faz microcirurgia é a doutora Paula, né? Isso, doutora Paula, maravilhosa. Ainda vou... Isso, e ela... E aí a gente acaba guiando por ultrassom o posicionamento desse catéter, né, dessa prótese de ureter dentro do rim.
Então eu trouxe esse vídeo aqui para vocês verem. Essa é uma técnica muito nova e totalmente guiada por ultrassom. Doutora Paula, agradeço aí a confiança de estar sempre presente nas cirurgias. Então, esse meu transdutor é um transdutor de altíssima frequência. Vocês podem ver o catéter entrando dentro do rim. Tá? Aquela linhazinha então, que passou ali. Olha lá, o catéter entrando e a gente Ele posicionando. É o quê? Um fio de cabelo. Ele ele é um pouco mais espesso, na verdade. Mas a gente faz o teste para ver se está na pelve. Uhum. Olha que lindo. Então ele entra na pelve. Ele entra na pelve. Ele é uma prótese de ureter. Então, o ureter, quando está obstruído, e essa avaliação não é minha como ultrassonografista, quem decide conduta clínica e conduta cirúrgica é sempre o clínico, o cirurgião responsável pelo caso. Fiquem ligados nisso que a gente pode... É meio complicado, a gente pode... O ultrassom ele é mais um apoio diagnóstico, né? Isso. E aí eu venho trazendo para vocês que antigamente a gente tinha isso, né? Um apoio diagnóstico. E hoje a gente é uma ferramenta usada no transcirúrgico. Eu vou trazer para vocês agora um teste de 30 dias desse mesmo bypass que a gente realizou nesse sábado agora. Então, o vídeo vai rodar e a gente tem o rim, o catéter tá aqui e a gente vai fazer o teste. O bypass ele precisa de uma frequência de lavagem, tá? E olha aí. É um líquido específico, não é soro fisiológico, não é Ringer lactato. É um líquido específico que é vendido junto com o kit de bypass. E ele é antisséptico, como se fosse, falando aí para quem está nos assistindo e não é tão técnico, ele é como se fosse um metiolate no machucado. Entendi. Um antisséptico. E aí, o que eu venho trazer para vocês é que olha como a medicina veterinária, a gente está avançada nesses aspectos. Antigamente, quando a gente tinha uma obstrução de ureter, por cálculo, o que fazia, doutor? Tirava o rim. Tirava o rim. E hoje, muitas e muitas e muitas vezes, a gente vê realmente que o rim, de certa forma, está danificado, sim, mas que ele ainda tem função. Para você retirar o rim, você pode prejudicar ainda muito mais. Claro, que você acaba sobrecarregando o outro. E você imagina se o outro rim obstrui também. Aí você fica sem os dois, não tem como não. Aí não tem como, né? Além disso, a gente pode abordar a ultrassonografia com... A gente foi do abdômen... A gente começou falando de oftalmo. A gente foi lá em cima... Eu queria mostrar um pouquinho do urinário para vocês, exatamente para mostrar que a gente não tinha esse tipo de imagem até 5 anos atrás. Vamos lá rodar esse vídeo? Então, a gente vai ver esse vídeo agora. Esse transdutor, ele é um transdutor de altíssima resolução. Alça intestinal cólon. E olha aqui, a gente não tinha esse tipo de imagem até alguns anos atrás, então a gente nem conseguia ver o ureter. Esses pontinhos são os cálculos. Sim, esse ureter, esse cálculo que está aqui dentro, que é um pouco maior, a dimensão dele é de 0,12 centímetros. É 1,2 milímetros. É bem pequenininho. Mas você vê que a gente tem uma definição de imagem muito grande e a possibilidade de entender o que é que está acontecendo e ajudar esse paciente. Então, planejar a terapêutica dele. Não, que eu falo, não o ultrassonografista. Mas graças a Deus eu trabalho com excelentes clínicos, inclusive o doutor, onde a gente conversa, troca ideias. E hoje eu tenho a confiança aí de alguns clínicos que deixam eu opinar também, né? Então, essa é uma relação de confiança baseada numa imagem dessa. Uma imagem de qualidade também auxilia horrores, né?
Faz. E esse é um aspecto legal de trazer, doutor, porque o crescimento da tecnologia, ela não está só num celular. Ela está, né? A gente sabe que um aparelho de ultrassom, ele é praticamente um computador com um programa dentro que vai codificar, vamos dizer assim, codificar e decodificar essas ondas e a velocidade dessas ondas que são... pode cortar, porque eu esqueci o nome. Que são emitidas, pronto. Essa quantidade. Então, a gente sabe que esses aparelhos, né, eles estão correlacionados com esse crescimento de tecnologia também. Então, como eu falei, há 5 anos atrás, há 3 anos atrás, a gente não tinha esses transdutores de altíssima frequência que dão imagens como essa que a gente viu. E isso acabava por dificultar o diagnóstico ou uma terapêutica que poderia ser aplicada ou uma chance desse paciente não existia. Então, realmente a ultrassonografia e toda essa tecnologia, eu brinco e falo que quando você compra um aparelho, já saiu o próximo. É igual telefone. Mas sim, você compra e já quer outro. O que a gente percebe, por exemplo, com essa definição que a gente tem desse aí, que você pega o ureter, bonitinho. Antigamente a gente veria alteração no rim e às vezes não saberia nem a origem. Exatamente. Então, por exemplo, vou Facilita deixar uma dica aí para quem né? já gosta de ultrassom. Quando a gente tem uma nefropatia crônica, um doente renal crônico, a gente pode ter dilatação de pelve renal. E aí, essa dilatação ela não está correlacionada com um processo obstrutivo por cálculo, mas pode estar. Mas eu também posso ter um paciente que é são, que tem litíase, né? Ou seja, tem cálculo renal e esse cálculo desceu pelo ureter, fez um processo obstrutivo e fez uma dilatação de pelve renal. E aí? Então, através de uma imagem dessa, a gente consegue fechar o diagnóstico. Então, voltando ao que a gente estava conversando, é um apoio? Mas muitas vezes a gente vai decidir com uma imagem a terapêutica que esse paciente vai receber. Isso vem do avanço mesmo, né? Como eu falei, porque assim, a ideia que se tinha muito é exatamente de que você pegava ali algumas suspeitas e confirmava ou não. Tinha ali. Hoje em dia, pelo que eu estou vendo aí, você consegue definir muito mais uma suspeita do que só aquela possibilidade, né? Eu queria que você falasse que a gente viu os bebês. A gente conseguiu, hoje em dia, o doutor... a minha cadela estava gestante, pariu essa madrugada, inclusive, e aí foi até a doutora Aline que fez o exame. E a gente conseguiu, inclusive, fazer a sexagem dos filhotes. A gente viu os bebês com 15 dias. 15 dias, um menorzinho que grão de arroz. E aí a gente conseguiu definir que um era macho, nasceu um machinho, certinho. E pelo menos um era fêmea, né? Isso, e aí nasceram as outras 2 fêmeas. Isso. E isso que é muito interessante, né? Falando sobre sexagem, inclusive, antes de eu falar um pouquinho de sexagem, eu vou mostrar uma imagem para vocês. Vou botar o Thiago para trabalhar hoje. Não tô fazendo nada, ficar lá jogando Candy Crush. Aí agora é gestacional. É a imagem? É, só a imagem. Essa imagem tá bem bonitinha. Eu acho que é a imagem dela. Não, não é não. Não sei. Não sei se é. Não, é da Paris. Olha lá, vulvinha. Dá pra ver certinho. Você consegue ver? Consigo. Aqui ainda mais. Se bobear, dá pra, se você preferir, pro nosso até dar um zoom aqui, ó, na hora que for. Não, mas eu acho que quadricula muito. Ou, porque eu também não sei como tá aparecendo aí, né? Não, mas de qualquer forma, se não tiver dando pra enxergar muito bem, eu vou colocar você vai. cheia. E aí você põe só a minha voz no fundo, né? Garoto. Então vamos lá, senhor. Então olha essa imagem.
Isso só é possível em função de transdutores de alta resolução, qualidade, aparelho bom, né? Então, muito se questiona, doutor, o preço de um exame de ultrassom, mas está tudo embutido, né? Qualidade do aparelho, a qualificação do profissional, você conseguir fazer uma imagem dessa. Então, esse foi um exame que eu fiz no dia 29, então tá bem recente, e a gente consegue ver perfeitamente a vulva dessa fêmea. Então, essa é uma mocinha que tá vindo. E essa questão da sexagem, ela vem de 3 anos para cá, 4, 5 anos, em função desse boom tecnológico. Se você virar para mim e falar assim, Aline, dá para sexar todos os fetos? Aí eu pergunto para você, quando é humano, o médico consegue sexar perfeitamente? Não. Então, a gente tem que entender... E dependendo também da ninhada, você tem muita sobreposição, né? Exatamente. E a posição. A gente consegue ver aqui, ó, as duas coxinhas bem abertas. Aqui tá o abdômen, a cabeça tá nessa direção. E aqui, ó, a pontinha do rabo. Então, o que acontece? Pro médico sexar o humano, o bebê humano, ele tem que estar na posição certinha também, às vezes com o saquinho bem proeminente, né? E aí, quando é na veterinária, a gente precisa dessa perninha literalmente aberta para que a gente consiga ver. O que geralmente, vou dar uma dica para vocês, o que geralmente eu posso falar para vocês se a gente vê a vulva, é fêmea. Se não vê a vulva, é macho. Por quê? Porque o osso peniano não está calcificado ainda, enquanto bebê. Então, a gente faz a sexagem do macho por exclusão de não ter visto a vulva. Tem mais um vídeo de gestacional, que é bonitinho e eu trouxe para vocês respirarem fundo. Coração batendo, as costelas, abdômen, mas olha esse pé aqui, gente, a gente consegue ver as unhas. Olha lá, as almofadinhas. Esse é um pezinho de cachorro passando na sua timeline. E o coração batendo. Vamos lá, então. Já falei, agora eu vou falar de silvestre. É interessante, mas é porque... Hoje em dia a gente tem esse avanço todo eu lembro que tem algum tempo, uma vez eu fui lá no Thiago pegar vacina ali na Poli. E aí eles estavam indo fazer ultrassom de uma iguana. Né? Hoje em dia você tem esses pets mais diferentes. Sim. E que também às vezes precisam de exame. E olha, doutor, eu vou falar para você. É uma área em plena expansão. São animais que, de repente, não precisam de tanta atenção, de um cuidado diário, né? De ficar passeando ou brincando. Então, muitas pessoas hoje que têm essa vida corrida acabam optando por ter um pet não convencional. E aí, junto com essa opção de ter o pet não convencional, vem o crescimento da medicina de silvestres e de pets não convencionais. E junto com isso vem a exigência de profissionais que estejam habilitados, literalmente, para trabalhar, né? E aí eu posso falar um pouco de mim, porque eu sou bióloga também, formada em biologia antes de ser veterinária. Eu acho que isso facilitou muito a minha atuação dentro da ultrassonografia de pets não convencionais. Então, a gente realmente consegue hoje, com esse boom da tecnologia e com esses transdutores, doutor, eu consigo fazer exame em hamster chinês. Outro dia eu fiz de um topolino. Trocinho desse tamanho. Um topolino. Esse topolino que eu fiz, ele tava com a massa no pescoço
Topolino é aquele ratinho. Isso, que é miudinho. o Topogígio, É. né, da nossa época. Eu não lembro disso, não. Ah, então, o Topolino, ele é muito pequeno, e esse Topolino, ele não faleceu, tá ótimo, a massa no pescoço foi retirada, tá para histopatológico, 18 gramas. Eu acho que é meu recorde de Cara, é muito miudinho. 18 gramas. Então, com o transdutor linear, e o meu transdutor já é bem pequenininho, esse de alta resolução, eu consigo pegar tanto o tórax como o abdômen. Mas, realmente, vamos dar uma olhada em umas imagens que eu trouxe para vocês de silvestres. Então, eu trouxe para vocês uma realidade que, quando eu fiz curso de ultrassonografia de silvestres, eu escutei da professora falando: a ultrassonografia em aves não existe, não é útil, pouco se vê, e eu vou mostrar para vocês. Coração, então a gente tem o coração e os 2 lobos do fígado. A gente consegue ver que esse fígado tá mais hiperecóico, então ele parece essa mais borboleta. acinzentado. Isso, mais claro, né? E, além disso, a gente consegue perceber também os bordos bem abaulados, bem arredondados. Essa é uma hepatopatia crônica. E aí a gente lembra do quê? Essa é uma calopsita. Veja bem, a calopsita. Também é Tira o rabo, né? Porque o rabo não conta, mas... Também é É muito pequeno. E a gente consegue fazer ultrassonografia nesses pacientes. Se diz que não tem muita utilidade mas em ave, ou porque não se costuma pedir tanto? Na verdade, é a grande questão do boom tecnológico. Então, hoje a gente tem aparelhos muito bons que nos permitem... eu tenho aquele aparelho que eu faço diagnóstico de gestação em vaca lá na minha fazenda. Eu vou conseguir usar? Não, porque a frequência que se usa, a frequência não é o número de vezes, tá? Mas a frequência da onda que é emitida pelo transdutor... Na verdade, assim, o ultrassom, ele emite a onda bate, volta e gera a imagem. Isso, exatamente. E aí, o que acontece? Quanto maior o meu paciente, então, um rinoceronte, um elefante, menor vai ser a minha frequência. Então, eu vou usar 1 MHz, 2. Aquelas imagens, elas são feitas com um transdutor que chega até 22 MHz. Então, com um transdutor com alta frequência, eu consigo fazer exames em pacientes muito pequenos. Que eu consigo ter uma definição melhor quando essa onda bate e volta. Eu acho que... Porque, na verdade, ela emite mais, Sim. Então com isso eu tenho resposta mais rápida. Exatamente. E aí o que eu falo, você me perguntou, por que será que hoje é possível fazer um exame em aves? Porque existe uma melhora da qualidade da imagem e existe mais técnica. A gente sabe muito bem que quando a gente se formou, a fala era, não se vê adrenal, por exemplo, falando num abdominal simples de cão ou gato. Não se vê adrenal se ela não estiver alterada. Mas por quê? Porque a técnica não era aprimorada, porque a imagem não era tão boa e não permitia ver. Hoje é obrigatório, você tem que ver pâncreas, com esse crescimento também que a gente tem, não só da tecnologia também, mas das especializações, porque o Floriano teve aqui, comentou a questão do Colégio Brasileiro de Radiologia, né? Na Odonto ainda não tem, eles têm a associação, então por isso que eles não têm especialista. Tá? Então, com esse crescimento dos colégios, das associações, você acaba também tendo uma especialização e um avanço técnico de cada profissional. Então, com isso também você consegue com que eles busquem uma qualidade melhor no exame. E é por isso que a especialização é tão importante, né? Porque o investimento que você faz em você mesmo, né? A profundidade que você atinge em uma especialização jamais vai ser a que você recebeu em 5 anos, né, de graduação. Nunca. Então, por isso que é muito importante, realmente. Eu tenho mais um vídeo para mostrar para vocês,
ou a gente vai... Ah, não, tem mesmo, é que eu tô aqui. Então, nesse vídeo, a gente consegue ver, é o transdutor de grande resolução. Pode dar play para mim, por favor? Isso daqui é um cisto ovariano numa porquinha da Índia. Um cisto ovariano hemorrágico, inclusive. Deixa só a imagem voltar. Olha como ele é complexo, trabeculado, e como a gente tem nessa área central um pouco de celularidade aqui em cima também. Os pontinhos, né? Isso. Então, a gente consegue definir, também isso é muito importante, avisar isso à clínica, que repassa essa informação ao cirurgião, ou se você tiver a possibilidade de falar direto com o cirurgião e avisar, olha, esse cisto ovariano direito ou esquerdo, ele está hemorrágico, então na hora que você for fazer a incisão, cuidado, pode romper, não é só líquido, tem sangue também, e isso é muito legal de você ver como o seu trabalho pode fazer diferença na vida de um paciente. No caso desse animal muito pequena, qualquer hemorragia pode ser letal. Exatamente. Nós estamos aqui. Exatamente. Por exemplo, quando eu vejo líquido em cavidade celomática de aves, eu nunca tiro tudo. Porque qualquer líquido que você tira, aquele sistema, ele está em equilíbrio. E pode descompensar. Você pode descompensar uma ave que você tira meio ml, o risco é altíssimo, né, de um choque hipovolêmico. Então, em função de uma celomite, por exemplo, porque quando você tira esse sistema desse equilíbrio, o sistema olha e fala, opa, preciso produzir mais líquido. E isso vai gerar uma hipovolemia nesse paciente. E isso a gente está falando, às vezes, de uma calopsita pois pequena. Eu faço agapornis, eu faço canário. Canário o que eu já fiz menorzinho de ave foi mandarim. Ele é um passeriforme mesmo. Isso, ele é um passeriforme. Cinza, assim. Ele é texto. Já criei isso. Nossa, é muito pequeno. É muito pequeno. E aí é o cuidado. Eu sempre falo, ultrassonografistas que forem fazer ultrassonografia em silvestre, principalmente em aves, façam treinamento de contenção. Não é igual a cão e gato. A gente precisa entender que cão e gato está num processo de domesticação. Há muito mais tempo. Há muito mais tempo, então eles toleram muito mais coisa. Uma vez conversando com o Thiago, do Luxinski, até perguntei para ele assim, né, se ele atenderia, por exemplo, lá no consultório. Né? E aí uma coisa que ele falou que eu concordo com ele é que às vezes é muito mais tranquilo, nesse caso se você encaminhar para a clínica que tenha, por quê? Exatamente por conta disso, contenção, material, eles já têm todo o equipamento lá. Exato. E se você não tiver a contenção adequada desse animal, independente do que você for fazer, pode ser mais prejudicial do que favorável, né? Exatamente. E eu imagino num caso de um exame que você precise detalhes, exatamente, isso tem que ser bem feito, né? E você tem que ter um feeling muito... A linha é muito tênue, André, de você olhar e falar assim, eu paro o exame agora porque esse paciente não está bem. Coloca no oxigênio, deixa descansar, daqui a 15 minutos, se eu não conseguir fazer as imagens que eu preciso para fechar esse diagnóstico, aí a gente volta devagar. Eu sempre digo que trabalhar com PETs não convencionais é um exercício de paciência e feeling. De você virar e falar, não tá bom, vamos arrumar. E eu acho que isso tá tão legal já com a equipe que eu trabalho, que eu faço exame em coelho solto. Solto, assim, a gente vai e faz todo tipo de contenção, às vezes solto, quando eles são bem tranquilos, ou às vezes com uma pessoa contendo apenas.
Eu tenho algumas técnicas de contenção. Coelho é um bichinho que estressa fácil, né? É uma presa, né? Isso é outra coisa que a gente precisa entender. Quem é presa e quem é predador. E qual é o comportamento que ele vai ter ao ser dominado, contido, para fazer um exame. Exatamente, quando a gente fala nesses pets não convencionais, você tem esse comportamento já pré-estabelecido que não foi mudado ainda. Exatamente, por causa do processo de domesticação. E é por isso que um coelho não se segura pela orelha, não se segura esticando, igual... que Gato. também tá errado, segurar gato dessa forma. Então, a gente precisa entender que, graças a Deus, a medicina veterinária está crescendo e está entendendo que não é a gente que domina o bicho, a gente tem que respeitar essa relação e respeitar o comportamento de cada um. Eu tenho mais uma imagem de Silvestre para mostrar para vocês. Olha que imagem fantástica. Essa é a bexiga de um hamster russo, que é aquele menorzinho de Aquele todos. cinzazinho assim. Bem pequenininho. Aquele é bom de morder transdutor, Eu já viu? tomei uma dentada aqui no dedo. Pois é. E aí, essa é a bexiga. Isso é ilho, alça intestinal aqui, ó. A gente consegue ver perfeitamente a estratificação de mucosa muscular e serosa. E esse é o útero da fêmea. Então, olha o nível de detalhe que a gente consegue hoje ver, né? E identificar num paciente que é muito pequeno. Ou seja, pelo que eu tô vendo ali, né, pela imagem, 20 centímetros, 0,2 centímetros. 2 milímetros. O útero. E aí eu penso, coitado do cirurgião que for castrar um bicho desse, como é que faz? Mas eu não estou aqui para falar sobre cirurgia. Né? Porque uma mãozinha pequena dessa minha aqui não dá, não. Pois é, como é que faz? A gente tem que entender as nossas limitações, né? É porque, cara, 2 milímetros é muito pequeno. É muito pequeno. Muito pequeno. É muito pequeno. E a gente lida com isso. É bicho muito pequeno que você precisa fechar diagnóstico. Outro dia eu peguei uma efusão torácica que a gente drenou num porquinho da Índia. Então, imagina, um porquinho da Índia, você fazer drenagem de cavidade torácica com líquido dentro. Para quê? Para fechar. E o coração ali, né? E você não pode encostar a agulha, porque você faz despolarização e acaba fazendo arritmia. Olha, enfim. Vamos lá. Então, outras ações, né? Outras atitudes que eu defendo muito dentro da ultrassonografia e que eu falo que não somos fazedores de imagem, é o caso desse paciente. A doutora Rose, ela é especialista em felinos, exclusiva, então eu faço bastante exame para ela. E esse paciente, quando eu cheguei na clínica, foi bem interessante. Eu cheguei na clínica, ele estava deitadinho dentro da caixinha, a caixinha semi-aberta, né? Tirou a tampa. E a gente conversando, e eu olhando para ela e achando a respiração dele muito estranha, muito forçada. E eu olhei para ela porque ele tá prostrado tem mais ou menos uma semana. E aí eu acabei interrompendo-a e falando, doutora, já fez raio-x? Aí ela, o raio-x vai vir daqui a 2 horas. Aí eu olhei e falei assim, esse paciente não tem 2 horas. Hernia diafragmática? Não, ele estava literalmente, então essa imagem, né, o que eu falo é isso. A gente tem que parar um pouco de pensar, cavidade abdominal, eu não vou olhar nada que seja tórax ou qualquer coisa, mas é uma vida que está ali. Uhum. Que você pode estar ajudando 2 horas antes, nesse caso, por exemplo. Então, quando a gente faz uma abordagem do tifoide, a gente consegue pegar um pouco da cavidade torácica. E foi exatamente isso que eu fiz. Fígado, diafragma, então diafragma íntegro, tá? A gente, ruptura diafragmática, geralmente a gente fecha com raio-x, a não ser que a gente tenha extravasamento de lobo, né, hepático para cavidade torácica, mas a gente consegue ver perfeitamente a cavidade torácica desse paciente, um gato jovem de 1 ano, FeLV positivo, para quem é aí veterinário já está entendendo,
puro líquido, tá? Então, líquido dentro, esse gatinho, ele estava literalmente afogado em líquido, né? Lembrando que esse líquido é livre em cavidade torácica, não é edema pulmonar, que a gente está vendo aqui. Então, por isso você tem ali falta de... Você não consegue ter espaço para a expansão do pulmão. Exatamente. Imagina, ele tá... Porque a pressão hidráulica desse líquido não deixa com que o pulmão, o ar que ele está inspirando, você imagina um esforço para ele conseguir... para conseguir entrar um pouco de ar. Eu lembro uma gatinha que eu atendi no hospital onde eu trabalhei. Cara, sem brincadeira, acho que a gatinha também, jovem, a gente drenou quase 300 ml. Pois é. E aí eu consegui ver o linfonodo mediastinal dele, estava enorme, já era uma neoformação, e realmente, é isso que eu falo, muitas vezes o ultrassom ele vai ser apoio e complementar, muitas vezes ele vai fechar o diagnóstico, como dessa forma. Então, estou vendo um líquido torácico, uma massa em mediastino, a probabilidade disso ser um linfoma mediastinal é muito grande. Então, geralmente o que se faz é coletar um pouco desse líquido, né? Ou realmente retirar mais para tentar dar espaço para inflar o pulmão e mandar esse líquido para análise laboratorial para fechar o diagnóstico, né? É muito importante que a gente teve feche. Aquele gato também que eu encaminhei para você, do cisto. Que a gente depois acabou encaminhando para tomografia e fechamos que era um abscesso. Ah, hepático. Verdade, é mesmo. Então ele tá super bem, por É? sinal. Tá. E a tutora feliz da vida, graças a Deus. Pois é, então é isso que eu falo, a gente pode ajudar, né, com outros diagnósticos. É claro, foi feito o raio-x, foi porque é o exame de eleição para cavidade torácica, mas a gente pode ajudar. E esse raio-x, ele já nem foi feito mais lá na doutora Rose. Ele já foi para uma clínica de intensivismo para já receber tratamento de UTI, né, em função dessa quantidade de líquido, e enfim. Então, 2 horas você respirando mal, é o que eu falo, assim, o que você pode fazer de diferente para ajudar? Eu vejo como eu tinha comentado no começo, né, da cadela da minha sogra, que foi visualizado um tumor extremamente invasivo, já estava pegando ali porção do rim e tudo, e aí o ultrassonografista lá optou por tentar ver o tórax para ver como é que estava, e viu que estava repleto de líquido já, sugerindo aí até às vezes uma possível metástase, alguma coisa. A gente precisaria de alguns exames a mais, mas foi ali, também ajudou para poder direcionar o que ia ser feito. Exato. Eu acho que a gente fazer o bem e pensar que poderia ser o nosso e que a gente gostaria que alguém fizesse isso pela gente, por que a gente não pode fazer? Tanto que quando eu conversei com ele é de Anápolis, que ele falou, o ultrassom a gente não consegue, eu não consigo colocar para você no laudo que tem alteração no tórax, mas eu visualizei a presença de líquido no tórax, então como ela tem esse tumor extremamente grande, pode ser que já tenha metástase, que talvez precise de alguns exames a mais para poder, mas mais para poder também dar um direcionamento, que a gente poderia fazer. Exatamente. Muito legal, né? Vamos ver a próxima imagem? A ultrassonografia também ela é muito útil para o acompanhamento de evolução ou involução de alterações. Então aqui a gente tem uma imagem bem nítida, fígado, vesícula biliar. A gente vê um pouco de dilatação de ducto descendo, mas o que chama a atenção é essa estrutura, vamos dizer, né? Eu continuo? Pode continuar. E o que chama essa atenção é essa estrutura que brilha e que faz sombra. Então, a gente sabe... É essa imagem que faz tipo um cone escuro. Isso, exatamente. Então, o ultrassom, toda vez que a gente tem o som sendo emitido e a gente tem algo que está mineralizando ou já mineralizado, ele não deixa com que o som passe e faz essa sombra abaixo. E aí, literalmente, é um processo de concreção biliar.
Então, a partir daqui agora, já é indicado retirar essa vesícula. Então, muitas vezes, outro dia eu até publiquei no meu Instagram aquela brincadeirinha do Big Brother, né? Do jogo da discórdia. Nunca é só uma colestase. Então, a colestase ela pode acabar virando cálculo biliar, e nesse caso a gente pega o início do processo. Então, o ideal é que se faça ultrassonografias seriadas, se for tentar entrar com medicação. Essa parte terapêutica, quem decide é o clínico, se vai retirar é o cirurgião, mas se optar por entrar com alguma medicação, eu indico na hora acompanhar bem de perto essa vesícula biliar. Então, a ultrassonografia ela serve para isso também. Observar como é a evolução ou involução dessa patologia que está acontecendo. O que a gente também não fazia isso antigamente, né? Só diagnosticava e falava, vou entrar com a medicação e vai dar certo. E a gente sabe que cada organismo responde de uma forma. Assim, eu vejo hoje em dia, pelo menos que eu costumo indicar para os meus clientes, é que faça pelo menos uma série de exames anuais, inclusive ultrassom, para que eu tenha um padrão. Exato. Porque se eu tiver qualquer alteração, por mínima que seja, quando ele tiver alguma patologia, alguma enfermidade, eu precise solicitar o exame para ver, eu tenho um padrão normal dele, uma alteração por mínimo que venha, eu sei assim, bom, então agora aqui está na hora da gente intervir. Exatamente. Né? Então eu acho que o ultrassom é um exame que devia estar incluído nesse rol de exames anuais. De check-up. Sim. Exato. Então esse é um outro viés que eu trago para vocês também, que é extremamente importante. Veterinários, tutores, estudantes. Eu falo que se os bichinhos pudessem falar, por favor, incluam em exame de rotina a ultrassonografia. Muitas vezes eu vou fazer um check-up básico, e eu encontro um nódulo, eu encontro uma alteração mais séria, um cálculo, né, uma litíase em rim. Eu vejo, teve uma vez, contar esse caso é pitoresco, vamos dizer assim. Eu fui numa clínica e aí, essa cadela vomita, essa cadela vomita, essa cadela vomita. Eu, tá bom, né? Vômito, enfim, vamos lá fazer o exame. Fiz o exame, era uma pastor alemão, bem grande. E aí, tô lá fazendo o exame, um caroço de manga. Eu falei, interessante, né? Um caroço de manga. Falei, quando foi o último exame de ultrassom? Nunca fez. Aí ela, então tá, né? Tipo assim, interessante, fale mais a respeito. E aí fui fazendo. Doutor, o estômago dela estava tão dilatado em função do peso, porque não era um caroço de manga, eram 5 caroços de manga. E aí a gente sabe que o estômago, ele tem uma elasticidade, e ele parece uma rede, né? Então ele vem, esôfago, e ele faz curvatura menor e maior. E aí quando a gente tem algo pesado aqui, ele acaba dilatando. Então quando eu vi a imagem, eu falava, meu Deus, mas parece estar intestino muito caudal, a imagem, nossa, que estranho que está acontecendo. Pela estratificação da parede, eu falei, olha, é estômago, vamos para endoscopia. Olha a responsabilidade. Vamos para endoscopia. Eram 5 caroços de manga, grandes, daqueles grandões, mofados. Vamos lá. Há quanto tempo? Eu peguei uma vez, que era um Como é caroço que pode? de manga também no intestino, mas já tinha em torno de 5 meses, mais ou menos. Aquele trem indo devagarzinho. O que acontece? Às vezes o estômago está tão dilatado que o peristaltismo não consegue jogar ele pro piloro, né? Não vai descer, fica lá. E aí nessa a gente vê bolinha, osso, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Já outro caso, pug,
é um cão pequeno. Não é porque a gente pensa, um pastor alemão, ok. Pug, caroço de manga também. Então você que é de Brasília, época de manga, por favor, cuidado com seus cães, hein? Caroço de sintomatologia zero, nada. E um processo não obstrutivo e intestino por um caroço de manga. Eu peguei um Shih Tzu, filhotinho. Agora é guerra. O Duque tinha acho que 2, 3 meses. E aí o tutor foi dar lixia pra ele. E ele veio naquele desespero. Na hora que agarrou, pegou o caroço, pegou tudo. Aí você imagina. Mas a gente conseguiu por endoscopia tirar o caroço. Pois é. Mas isso... Foi logo de imediato também. E isso eu gostaria de trazer aqui um pouco, que é a questão da responsabilidade da nossa especialidade, da ultrassonografia. Quantas e quantas vezes você não virou para o ultrassonografista e falou, e aí, eu abro ou não abro? Muitas. Eu tenho ou não tenho? Muitas. Eu medico ou faço cirurgia? Então... Até porque eu já peguei um caso que foi uma suspeita de intussuscepção. E aí a gente ficou naquela, é ou não é? Porque já vinha de algum tempo o animal com o quadro clínico. Uhum. E aí a gente pensou, cara, abre ou não abre? E aí o tutor resolveu que não queria operar, ia esperar, não sei o quê. Uma semana depois ele defecou uma sacola plástica. Olha só, meu Deus do céu. Então provavelmente aquela imagem poderia ser sugestivo, podia ser essa sacola já embrulhada num monte de coisa. Bololada, como diz. E aí deu uma imagem sugestiva. E a gente pensou naquela abre, não abre, abre, não abre. Mas se abrisse ia achar a sacola. E essa sacola ia tirar também. Então, é o que eu falo. Muitas vezes a gente vai ajudar a fechar o diagnóstico, muitas vezes a imagem vai ser clara, né? E ser, por exemplo, uma piometra, que é uma infecção uterina. Você olha e não tem dúvida, é isso, né? Tem muitas vezes, eu vejo, às vezes conversando com colegas aí em grupos pelo Brasil e eu fico lendo, mas eu falei que era mucometra e o cirurgião quando abriu era sangue dentro. Então... Mas tem como definir qual é o líquido? Então... Pela celularidade você consegue perceber. Pela celularidade você já tira se é uma mucometra ou se é, por exemplo, uma bio ou hemo. Mas tem algumas, é isso que eu falo assim, quando você é fazedor de imagem, é feio, né? Mas quando você é fazedor de imagem, você não correlaciona com o exame de sangue, por exemplo. Você fez a imagem e falou, doutor, tem líquido dentro do útero... Tá com celularidade. Assim, aí é hábito meu, né? Todas as vezes que eu te encaminhei, eu mando exame de sangue, exames anteriores. Lembra desse gatinho do abscesso? Eu te mandei exame de sangue, te mandei eu antes de fazer o exame, eu ainda falei, tá com cara, isso daqui tá com cara de abscesso. Geralmente eu mando tudo exatamente, porque eu sei que auxilia no que você vai ver ali. Sim. Eu brinco e falo que dentro da minha cabeça tem um fluxograma. Assim, porque não é... Você pegar sem histórico é muito mais complicado se você tiver um histórico mais detalhado. Né, que acaba auxiliando você a me auxiliar. E quando eu falo assim, tá vomitando, você fala, não tem mais nenhuma dica. É complicado. Tem mais imagem aqui de abdominal, vamos lá. Então esse caso é muito interessante, a gente consegue ver perfeitamente aqui uma bela de uma pancreatite, as alças intestinais em volta, a gente consegue ver o mesentério bem reativo, esse pâncreas bem heterogêneo. Isso não é um gato, isso é uma cadela que... Essa imagem aqui, né? Toda essa área aqui. E aí, essa cadela tinha o hábito de comer queijo todo dia. Tutora mais idosa, resistente à mudança de hábitos, e com queijo e tal, e ela ama, e se não der, e eu acho engraçado isso, né? E se não der, eu fico pensando às vezes, o que o paciente vai fazer? Vir com a faquinha assim, não, né? Fazer que nem aqueles vídeos que rola, tem um vídeo que acho que é um pitbull com um facão na boca. Tipo
Me dá o queijo aí. Andando pra lá e pra cá e balançando aquele facão na boca. Pois é, e aí o que piorou, né, foi que ela comeu um chocolate. E aí ela Alimentação entrou... bem saudável. E aí, enfim, né, a gente vê aí, e novamente o que eu falo sobre a responsabilidade da ultrassonografia. Essa é uma clínica que eu tenho plena liberdade de conversar com os clínicos. E o que eu fiz? Chamei. Falei assim, doutora, esse caso para mim, como é que tá? Me diz aqui como é que tá o exame. Ah, Aline, 86 mil leucócitos. Praticamente tem sepse, né? Falei, doutora, por mim, a gente faz um lavado desse pâncreas. Abdômen aberto. Faz um lavado, faz um swab desse pâncreas, porque ela não estava conseguindo mais responder bem a antibiótico. E a gente sabe dentro, né, da medicina, de forma geral, o quão perigoso é a gente ficar brincando com antibiótico, né? E aí, literalmente, foi isso que foi feito. Então, e entrou-se, né, fez cultura, entrou-se com o antibiótico correto, mas é isso que eu falo, é você não trabalhar apenas fazendo a imagem, mas trabalhando no backstage da terapêutica. Eu acho que a gente pode se unir, como eu sempre brinco, falo, 3 cabeças pensam melhor do que uma só, não é? Eu acho que a gente tem mais uma imagem interessante para mostrar. Olha que imagem. Não, agora sério. Até o Thiago vai entender essa imagem. Thiago, isso daqui é uma alça intestinal. Olha o tamanho da neoplasia da alça intestinal. Cara, é aquele Não, o buraquinho buraquinho ali. é necrose tumoral. Olha lá, ela vindo, ó, ela vem Nossa. normal. Olha lá, ela entrando. Aí ela abre. Na parede. E ó, conseguiu ver? E aqui ela vai voltar ao normal de novo. Tchanã. Caralho. Então, esse caso, ele é bem interessante. É uma neoplasia intestinal, onde a gente consegue ver a alça, ela vem com toda a estratificação perfeita, e a gente observa essa formação, toda a reatividade de mesentério em volta, a gente observa e ela volta ao normal de novo ao final do vídeo. Então, é importante que a gente tenha essas informações para que eu possa passar para o clínico e passar para o cirurgião, doutor, essa neoformação, ela é extramural, ela é intramural, ela faz uma obstrução parcial, ela faz uma obstrução total do lúmen dessa alça. Eu consigo descrever isso tendo uma boa técnica, tendo um bom aparelho. Para quê? Para que esse clínico vire e pense, vamos lá, essa é uma cirurgia de emergência ou isso é uma urgência? Então, a ultrassonografia hoje, eu pelo menos atuo muito dentro desse campo. Falando, eu tenho essa clínica, ela vira para mim e fala, né? A veterinária vira para mim e fala, Aline, eu tenho 3 dias para eu tentar desinflamar isso, para eu tentar reduzir. Tem muita aderência, não tem aderência, tem líquido inflamatório em volta, não tem, porque tudo isso faz parte do planejamento de terapêutica e, quiçá, de cirurgia. Porque aí você consegue, inclusive, planejar o que você vai fazer durante a cirurgia. Você imagina você abrir, né, a floresta amazônica com um facão no dente. Agora, você abrir a floresta amazônica com um GPS, com sensor de termostato ou qualquer coisa assim. O que eu estava conversando com o João e o Bruno aqui, né? Que hoje em dia, inclusive com o avanço que a gente tem da tomografia, eles conseguem hoje em dia fazer o modelo impresso 3D para que se possa planejar o que você vai fazer ali. Sim. Então, você tendo esse mapeamento com ultrassom de como tá, eu também consigo ter um planejamento cirúrgico mais eficiente. Sim, sim. De saber, olha, outro dia, qual foi o caso? Foi um caso onde eu tinha visto líquido livre e sempre
Pessoal aí da veterinária, sempre que tem líquido livre eu punciono. Nem que seja uma gota que venha dentro dessa seringa. Faz um esfregaço, lê isso numa lâmina, num microscópio, vai te trazer alguma informação. Ah, mas é muito difícil, tinha muito pouco. Não, se vira, faz. É porque você consegue saber o que é também, né? E aí, quando eu fiz, veio sangue, pedi para rodar o hematócrito desse líquido de efusão peritoneal, né, de cavidade abdominal, avaliei junto com o hemograma do paciente. Claro, isso era já uma emergência, mas eu cheguei para a clínica, né, para a veterinária e falei assim, ó, pode pedir uma bolsa de sangue. Pode pedir porque essa hemorragia é ativa. Então, esse planejamento, você imagina, no meio da cirurgia, tem que correr atrás de paciente bolsa, ficando hipotenso, porque está perdendo sangue. Porque tem que correr atrás de bolsa na hora. Então, eu não trabalho, parece até feio falar isso, mas eu não trabalho para a clínica. Eu trabalho para o meu paciente, para que ele seja diagnosticado de forma correta e para que ele tenha as melhores informações possíveis para que tenha uma terapêutica eficaz e eficiente, vamos dizer assim. Você não, a grande maioria dos fotógrafos trabalham volante. Sim. Né? E como é que é essa rotina? Porque deve ser puxado, né? É uma vida louca. É uma vida louca, de multas. É porque hoje em dia a gasolina tá barata. Então eu sempre brinco e falo, mimem seus ultrassonografistas, porque a gente chega louco na clínica. Eu sou uma pessoa chata com horário, então eu não tenho pressa de fazer exame, sempre separo um período de tempo que eu considero adequado para que eu dê atenção ao clínico. Se o tutor estiver junto, eu vou dar atenção também ao tutor, e eu acho que isso faz toda a diferença. A gente precisa começar a entender que a gente vende um serviço, e assim como todo serviço, ele não é só eu ir lá fazer uma imagem e soltar um relatório, né? Tem toda uma preparação por trás disso. Então, não atendo bagunçada, chego sempre no horário. É claro, trabalhamos com pessoas que atrasam e trabalhamos com emergências também que podem nos atrasar. Mas eu tenho um cuidado cirúrgico com as clínicas que eu atendo, onde se eu estou atrasado eu aviso antes. Então, por exemplo, eu já estou vendo que meu horário está estourando, eu já mando mensagem para as próximas clínicas. Olha, meu cronograma, exatamente isso. Acho que com você nunca aconteceu, porque você é sempre o primeiro horário, né? Eu sempre marco mais no comecinho da tarde. Mas eu sempre mando, André, olá, boa tarde, meu cronograma está atrasado em 30 minutos, por exemplo. Por gentileza, avisar o tutor. Gente, isso é um cuidado. O que tem de mais rico hoje na nossa vida? O tempo, né? Então, assim, um tempo que eu posso estar em casa descansando, eu tô lá na clínica me estressando, cachorro latindo, às vezes gato miando, aquela loucura, e faz diferença. Então, essa vida de volante é muito doida mesmo. O que eu percebo aqui em Brasília é que a gente é meio setorizado. Então, cada um tem o seu setor. Eu não consigo, infelizmente, mais ir até Samambaia, Riacho Fundo, mas consigo ir até Taguatinga, Águas Claras, Lago Norte, Lago Sul, Asa Sul e Asa Norte. Para mim é bem tranquilo. Mas já fui demais para... Olha, tinha vezes que eu fazia cortava Brasília, né? De um lado a outro 2 vezes por dia. Foi o que você falou, hoje com a gasolina muito cara, fica muito complicado eu repassar isso pro cliente. Não acho justo. Prefiro passar esse atendimento para algum colega de confiança. Que eu falo, não, eu sei que hoje o fulano tá
atendendo em tal lugar, então, poxa, vai lá, né, por favor, se você consegue atender essa emergência. Mas a nossa vida realmente... Ah, mas Aline, não seria legal, não seria melhor você estar fixa em algum local? Essa é uma proposta sempre tentadora, né? Mas a gente sabe a instabilidade que existe dentro da veterinária. E talvez por isso hoje não me seduza tanto. E hoje em dia também o tutor busca muito comodidade, né? Ele poder não necessariamente ter que se deslocar para algum outro local. Eu faço poder fazer o atendimento, exame. eu faço atendimento a domicílio e particularmente adoro. Eu acho que é um local onde o meu paciente fica mais tranquilo. Eu penso que gato geralmente é sempre muito mais tranquilo fazer em casa do que em Acontece qualquer mesmo. outro lugar. Acontece Em mesmo. qualquer outro lugar. Gato, ele é mais fresco, por assim dizer. Na verdade, ele é mais... criterioso. Como ele é menos social, ele acaba, quando você não retira ele do ambiente dele, você consegue mexer com ele muito mais fácil. Aquela vez que eu fiz desse gatinho, ele tava com dor, era um abscesso, né? Hepático. E, caramba, foi super tranquilo o atendimento. Eu coletei sangue dele em casa também, super tranquilo. Verdade. Super tranquilo. Acho que falamos bastante, né? Né? Queria agradecer a presença. Se quiser passar suas redes sociais, contatos, Joia. sinta-se à vontade. Tá, joia. Eu agradeço a presença de vocês até agora. A gente conversou bastante, eu espero que tenha sido proveitoso. Me deixo à disposição para tirar qualquer dúvida, qualquer questionamento. Vocês me acham no Instagram, sou eu que respondo o inbox do meu Instagram, tá? Então, é imagepet.ussvet. Essa imagenzinha aí do coração. E deixar para vocês também meu contato. Tem lá o link na bio do Instagram. É o meu WhatsApp profissional. Fiquem à vontade e tô aqui para o que vocês precisarem. Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o que eu amo fazer todos os dias. Eu que agradeço a presença. Acho que foi bastante esclarecedor. A gente conseguiu trazer bastante informação. Foi mesmo. Né? Com imagem, com tudo. Né? Gostaria de pedir que o pessoal que assistiu até agora se inscrever, compartilhar. A gente tem também... Além daqui no canal do YouTube, a gente está também no Spotify. Então, quem quiser dá para ouvir também lá na hora que estiver no carro. Que não der para ficar assistindo, olhando, dá para ouvir no Spotify também. E ajuda bastante. Aqui a gente conta com a parceria do Plano B. Que é toda a estrutura que a gente tem aqui, de edição, divulgação, tudo. Pelo Plano B, eles fazem todo esse trabalho de marketing digital, internet, vídeo. Então, se quiserem também buscar pelo serviço deles, eu recomendo. E é isso. Queria agradecer a presença da Aline e de todo mundo que esteve aí com a gente. Querido, e obrigada. até o próximo. Isso aí. Até o próximo. Tchau, tchau, gente. Obrigada.